Cara, eu vou ser bem sincero com você. Ah, Hoje você vê esse negócio de cancelamento muito em voga por aí, né? Então, basicamente, as pessoas elas não podem ouvir absolutamente nada que querem sair ofendendo, querem sair cancelando, né? Então, tudo aquilo que eu discordo e que, de uma certa forma, move o meu emocional para um sentido não tão positivo, eu quero cancelar, eu quero ofender, eu quero esbravejar e basicamente eu quero ter aquele sentimento que é um sentimento que na verdade não agrega nenhum valor para o mundo. Por quê? Entenda uma coisa: o que faz o mundo evoluir? O que faz o mundo evoluir, meu amigo, são ideias. Ideias fazem o mundo evoluir, de uma certa forma. Não vamos entrar naquele mérito de que a ação é mais importante do que a ideia. É lógico que a ação é tão importante quanto a ideia, porque a ação parte de uma ideia. É pensamento e ação. Mas quando você tem ideias que são emanadas e que basicamente cruzam com outras ideias, você tem uma ideia nascente. O mundo evoluiu a partir daí. Então você tem a síntese com a antítese que forma a tese. E você tem a tese com a antítese que forma uma síntese. Então, meu amigo, tudo que basicamente evolui porque as ideias se contrapõem. Evolui porque há uma evolução mental aonde ideias comunicadas são ouvidas, são processadas intelectualmente e mescladas com o conteúdo que você tem na sua memória. A isso tudo é dado um sentido, a isso tudo é acrescentado novas experiências que são suas experiências. E neste exato momento, você tem uma transcendência, aonde nasce uma nova ideia. E esta ideia é uma ideia evoluída. Então, novas ideias virão, novas ideias serão processadas, novas sínteses e teses nascerão, e a gente tem aquilo que chamamos de evolução intelectual. Agora, a partir do momento que eu começo a querer que as pessoas se calem, a partir do momento que eu começo a ofender pessoas, a partir do momento que eu tento, de uma certa forma, ainda que inconscientemente, né, acabar com a liberdade de expressão, o que eu estarei fazendo? Eu estarei cortando o fluxo de ideias. E quando eu estou cortando o fluxo de ideias, eu estou vetando o crescimento intelectual. Eu estou brecando o crescimento intelectual. Eu estou, de uma certa forma, prejudicando a evolução do debate. Por quê? Porque agora as pessoas terão medo de falar o que querem dizer. Agora as pessoas terão medo de emanar as ideias para o mundo e dar uma chance, até mesmo para si mesmas, para que essas ideias sejam muitas vezes refutadas se são ruins. Entenda uma coisa: se eu tenho uma ideia que é ruim, eu preciso conversar sobre ela com uma outra pessoa e essa pessoa tem que estar disposta a me escutar. Então essa outra pessoa vai me fazer perguntas.
Então essa outra pessoa vai me trazer novas crenças e teses e sínteses, que de uma certa forma vão servir como antíteses e vão evoluir o meu pensamento. Agora, se a gente pegar e sair cancelando todo mundo por aí, o que você acha que vai acontecer, meu amigo? Vai ficar todo mundo burro mesmo. As pessoas não vão querer mais falar sobre aquilo que pensam, não vão querer discutir suas ideias. Logicamente, não vão dar chance de um outro apresentar um novo conjunto de ideias que valham a pena ser compradas. Então, de uma certa forma, não existe mais evolução intelectual. Fica todo mundo remando, né, com apenas um remo. O que acontece quando você rema com apenas um remo só de um lado da canoa? Você anda em círculos, cabeça. Você anda em círculos. Né? Você só vai para frente quando você pega dois remos e rema lado a lado. Ou quando você pega um remo, rema de um lado, rema do outro. Você anda em círculos. E é exatamente o que está acontecendo. Cara, nunca tenha medo de falar aquilo que você pensa. E se tiver que correr o risco do cancelamento, corra. Porque é mais fácil você passar por isso agora e aprender a lidar e desenvolver uma casca grossa do que você ficar se escondendo com as suas próprias ideias, não dando a chance de agregar ao debate e ser agregado por ele. Por quê? Porque, meu amigo, não pense que você não pode influenciar a construção do mundo. O mundo ele está o tempo todo evoluindo. E tem pessoas dando uma porrada de palpite por aí. E tem pessoas que você nem quer selecionou elas e que estão influenciando muitas coisas nesse mundo. E por que as suas ideias não podem fazer parte desse sistema? E por que se você está aqui, esse ambiente também é seu? A causa da evolução do mundo também é sua. Agora, para também com essa infantilidade aí de não suportar ideias de outras pessoas. Uma pessoa mencionar uma ideia e você ficar cheio de raiva e explodir e querer atacar as pessoas de uma certa forma com ofensas e berros o que é isso? Então agora é uma sociedade de histéricos. Tá todo mundo sofrendo de raiva e histeria. E ninguém mais pode, de uma certa forma, conversar como pessoas civilizadas, ainda que no meio dessa conversa haja ideias que são inadmissíveis para você. Porque isso acontece. Isso acontece. Isso acontece, né? Agora, se for assim, acabou a evolução das ideias. Não vai haver. Porque aquele que tem um pensamento que muitas vezes precisa ser refutado, precisa ser evoluído, não vai ter esse pensamento evoluído. E por quê? Porque ele não vai nem comunicar. Né? A gente não pode ler mentes. Então, os pensamentos precisam ser comunicados para que eles possam ser refutados e evoluídos. E se isso não acontece, logicamente, você não evolui, não agrega ao debate. E como é que fica? Você não aprende, não amadurece no lidar com ideias. Isso é uma das maiores maturidades que se necessita. Mas é óbvio que isso é uma das maiores maturidades que se necessita. Não é? Um dos grandes problemas que hoje eu vejo pais e mães enfrentarem é o aconselhamento dos seus próprios filhos. Às vezes os filhos chegam com uns papos meio estranhos, né? E o pai e a mãe não sabem basicamente nem o que orientar. Por quê? Porque não sabe lidar com ideias. Aí diz, esquece, tira isso da cabeça. Tá, esquece, tira isso da cabeça. Mas, espera aí, me dá uma luz.
Me dá um caminho, né? Me ajuda, que eu preciso. É basicamente isso, né? Que os seus filhos, eles basicamente estão falando quando estão querendo um conselho que você simplesmente diz esquece. Para com isso, né? Sua filha lá chega para você frustrada, terminou com o namorado, chega chorando meio emocionada, conta: "Mamãe, mamãe, né, ó, tô muito triste, terminei com o namorado, tá, blá". Aí você: "Ah, não, filho, esquece. Esquece, deixa isso pra lá. Vida que segue". E cadê o conselho construtivo? Cadê aquela pergunta que, né, abala as estruturas, não é? Então, não tem aquela retórica inteligente. Por quê? Porque a gente não desenvolve isso. Ao invés de conversar com as pessoas, ainda que você não consiga convencer ela, a ideia não é essa muitas vezes, né? Às vezes as pessoas querem simplesmente convencer as outras pessoas de que suas ideias são as melhores, mas não há um debate claro. É lógico que às vezes você tem as suas próprias crenças, suas próprias sínteses, sua própria forma de ver o mundo, isso é natural e todos têm, entende? E você vai comunicar a forma como você vê o mundo e é realmente isso que tem que fazer, né? Você não tem que ser amigável com as ideias. Você tem que comunicar suas ideias e, lógico, ouvir as ideias dos outros. É aí que está o grande segredo. Ouvir as ideias dos outros, e por mais absurdas que elas sejam para você tem que aprender a ouvir, processar e refutar. E não cancelar, que é o que estão fazendo por aí. Isso empobrece o debate. Isso empobrece o mundo. Isso veta a evolução intelectual das pessoas. Porque mina a confiança muitas vezes. Aquelas pessoas que são canceladas, elas muitas vezes desenvolvem traumas. Isso destrói a inteligência. Se destruir a inteligência, não é evolução nenhuma. Não é? O que evolui são as a própria inteligência. Então, ó, essa cultura do cancelamento, ela está ferrando com o desenvolvimento intelectual. E acredite, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. As pessoas empobrecem intelectualmente. E isso acaba literalmente. Discutir ideias é uma coisa boa, né? E logicamente isso é o que faz as pessoas evoluírem. Então, nunca cancele pessoas. Aprenda a ouvir. Primeira coisa, aprenda a ouvir. E quando você estiver trocando ideias, não deixe suas emoções dominarem você. Porque às vezes alguém vai falar alguma coisa que te deixa com raiva. Mas se você sucumbir a esta emoção, vai acontecer a supressão da razão. E basicamente, você vai experimentar aquela incapacidade de permanecer no debate porque está completamente emocionado, está cheio de raiva, e tudo que você quer é partir para cima da pessoa como ofensa e não criticar a própria ideia que ouviu. Pensa nisso, porque isso faz uma diferença muito grande, meu amigo. Acredite.